Oi, pessoal. Meu nome é Gustavo Brito e eu sou aluno de Medicina do Centro Universitário Aparício Carvalho, Finca, e hoje eu vou explicar um pouco sobre o que é a aterosclerose, quais são as causas dela e quais são as consequências para o organismo. A aterosclerose, ela é uma doença inflamatória caracterizada por um processo em que ocorre um depósito de gordura, cálcio e outros elementos na parede das artérias. Aqui tem uma imagem e dá para ver bem esse depósito de gordura, aqui representado por essa gosminha amarela. E esse depósito de gordura, ele vai reduzir o calibre da artéria, causando um pouco de obstrução do vaso, e isso traz um déficit sanguíneo aos tecidos que vão ser irrigados pelas artérias, porque o sangue não vai conseguir ultrapassar esse depósito de gordura que está obstruindo o vaso. E isso diminui a passagem de sangue pelo lúmen do vaso, que seria a abertura. Mas então, como que ocorre esse depósito de gordura? Acontece que na corrente sanguínea da pessoa, para ocorrer o acúmulo de gordura, principalmente de colesterol, na parede da artéria, sob a parede da artéria, no caso, que o depósito ele começa a acontecer atrás da primeira parede da artéria, que a gente chama de endotélio, que aqui eu representei por essa linha marronzinha. A pessoa tem que ter muito excesso de lipídio e colesterol no sangue, que aqui eu representei por essas bolinhas amarelas. Então eu tenho que ter muito lipídio e colesterol, e esses lipídios e colesterol, eles vão se fixar ao endotélio aqui na parte mais interna dele e vai lesionar as células que formam esse endotélio. Sendo essas células lesionadas, esse endotélio vai começar a se partir, por assim dizer, a se fragmentar, e o colesterol ele vai começar a adentrar a parede da artéria e a se acumular depois dessa parede formada pelo endotélio. O que mais pode lesar essa parede? Não só o colesterol como excesso de lipídio, mas também as toxinas do tabagismo e também a pressão alta. Depois que ocorre esse acúmulo de colesterol na parte mais interna, depois do endotélio, o corpo vai perceber isso e eu vou ter a presença de monócitos indo para depois desse endotélio, na tentativa de fagocitar, no caso, quando ele chega a esse conglomerado de lipídios, ele vai tentar comer, fagocitar, depois de se tornar um macrófago, esse colesterol. Só que depois que ele fagocita muito, ele se torna o que a gente chama de uma célula espumosa e ele passa a morrer. E conforme depois que um chega, vários outros vão chegando, e isso vai favorecendo um processo de inflamação. Então aqui não só fica cheio de colesterol e lipídio acumulado, como também de macrófagos mortos. Ao mesmo tempo que isso acontece, o segundo tecido que fica depois desse endotélio, esse daqui seria o endotélio no caso. O segundo tecido seria o tecido que nós chamamos de túnica média da artéria, que é o segundo tecido que forma ela, um tecido intermediário. Ele é formado por músculo liso, células musculares lisas e depósitos de proteínas que são secretados por essas células. Esse segundo tecido, ele vai perceber que está acontecendo esse depósito de colesterol e gordura, então as células musculares lisas, elas vão tentar conter, parar esse depósito. Elas vão começar a se multiplicar e no tecido no
no endotélio que foi danificado, ela vai tentar revestir e tentar conter, parar esse acúmulo de colesterol que está continuando. Então, ela vai circular tudo isso daqui para tentar conter. Ao mesmo tempo que depois que ela circula, ela começa a liberar cristais de cálcio. Ela libera cálcio para dentro desse conglomerado e isso vai deixando esse conglomerado bem não só mais espesso, quanto também mais duro, mais enrijecido. E isso é por isso que a gente também fala que a aterosclerose ela causa um enrijecimento da parede das artérias por conta desses cristais de cálcio. E ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, qual é o problema aqui? Fora a obstrução parcial do vaso, porque você pensa, isso daqui está cada vez mais aumentando e os eritrócitos eles não vão conseguir passar como eles passavam antes, porque o vaso ele vai ficando obstruído. Qual é o problema? O problema tá quando as células musculares lisas, depois de fazerem essa barreira, elas ainda assim não conseguem conter todas essas substâncias e aí ocorre a liberação disso ali na corrente sanguínea. Só que todo esse produto aqui, ele pode causar a, calma aí, me deu uma pequena falha na memória. Pode causar a, pode fazer com que o sangue ele coagule. Isso. No caso aqui eu representei as plaquetas e essas células, esses bichinhos vermelhos fofos, são as hemácias. E no caso é isso que acontece, caso essa parede formada pelas células lisas, ela se rompa, ocorre a coagulação do sangue, então vai obstruir completamente o vaso e o sangue ele não vai conseguir ultrapassar, sendo que então vai acontecer a necrose de todos os tecidos que seriam irrigados pelaquela artéria. Mas quais são então as causas da aterosclerose? A primeira a gente já falou, que é o excesso de colesterol na corrente sanguínea. Opa, perdão. O excesso de colesterol na corrente sanguínea, que é provindo tanto de uma alimentação desequilibrada, rica em colesterol e lipídios, no caso fast food, né, muito refrigerante, e quanto a uma vida sedentária e também a obesidade, o tabagismo, e a pessoa também pode ter uma predisposição genética a ter a aterosclerose. E também a diabetes está envolvida e a pressão alta. E quais são as consequências da aterosclerose? É aquilo mesmo que eu já expliquei. A aterosclerose, ela pode causar obstrução das artérias, podendo levar o paciente ao infarto, por exemplo, do miocárdio, caso aconteça uma obstrução de uma artéria coronária, ou um acidente vascular cerebral, AVC. E então é isso, gente. Obrigado pela atenção. E aqui eu deixei explícito de onde eu tirei as imagens, quais foram as literaturas de referência, e esse daqui é o meu Instagram. Espero que tenha servido de algo e é isso aí.